Bom, neste exercício vamos começar a trabalhar com luzes Omni. Vamos compreender como é que funcionam essa iluminação e para isso vamos importar um objeto aqui para o nosso cenário. Portanto, vou aqui importar uma figura. Portanto, importamos aqui uma figura através do File, Imports e Merge. Neste caso aqui, fui buscar a figura aqui do exercício, que era a Venus 2M, e fiz um OK. Portanto, já tenho importado a figura. Vou no Zoom Extends enquadrar a figura aqui no cenário. Vamos colocar um plano de chão. Vamos mudar a cor para um cinzento e enquadramos melhor esta figura. Aumentamos aqui um pouco o chão. Muito bem. Alteramos aqui a Render Setup para 800 por 450. Shift F para termos a noção da exportação, da janela da exportação. Tecla J para tirar a grelha. E agora inserimos na parte da iluminação. Vamos aqui às luzes, escolhemos Standard e colocamos uma Omni. Vou colocar uma Omni algures e na vista de frente temos que subir. Esta luz Omni, se estiver colocada por baixo do plano do chão, não terá um efeito adequado. Portanto, esta luz está dependente do seu posicionamento no cenário. Portanto, vamos levantar, subir esta luz. Ok? Portanto, esta luz Omni, indo aos modificadores, nós temos as propriedades dela. Neste caso, se eu fizer aqui um render, Shift Q ou o painel de render, portanto, nós temos esta figura iluminada. Caso, por exemplo, eu ilumine a luz, inicialmente o Max apresenta sem iluminação, e se eu fizer o render, o que acontece é que a figura continua iluminada, mas a partir do momento que eu insira uma primeira luz, é essa luz que começa a tomar, digamos, prevalece, essa luz irá prevalecer. Quando eu não tiver luzes, o próprio Max insere luzes que não são visíveis por defeito, para conseguirmos então visualizar qualquer cena. Por exemplo, se eu colocar a Omni, como eu estava aqui a falar há pouco, posiciono-a. Ok? Se eu fizer o render, portanto, este render já está dependente apenas da parte de iluminação da luz que eu inseri. Esta luz, por exemplo, nas suas propriedades, se eu desligá-la, aqui na parte do Light Type, se eu fizer render novamente, aparece tudo escuro. Portanto, já não acontece como inicialmente, que o Max apresenta luzes por defeito. A partir do momento nós estamos dependentes da luz que nós inserimos. Portanto, vou ativar esta luz. O que é que temos de ter em conta? Aqui na intensidade, por exemplo, neste separador da intensidade, nós temos aqui o multiplier. Eu vou fazer aqui um render novamente. Portanto, a imagem está escura. E por que será? Ok, eu ativei sem querer aqui uma opção que irei ter que tirar. Onde é que essa opção? Está aqui o inverse square. Tem que estar aqui na posição None. O inverse square vai converter a luz para um formato negativo, para uma intensidade negativa. E portanto aqui vamos manter isto sempre, esta opção aqui, None.
Portanto, a luz tem um multiplier, que é a sua intensidade. A sua intensidade, que pode ser aumentada ou diminuída, não é? Quanto menos a intensidade for, vemos menos luz. O normal será sempre o valor 1. Se eu aumentar isto, por exemplo, a 5 e fizer render, já vamos ter um cenário sobreexposto. Portanto, aqui vou descer isto para valor 1, que é o normal, e depois poderemos editar consoante o número de luzes que tivermos na nossa cena. Vamos aqui ancorar a vista de perspectiva. Será a vista sempre a ser renderizada, mesmo que eu ative uma outra vista e fizer render, vai ser sempre a vista de perspectiva. Se eu desancorar e colocar noutra vista, portanto tenho a vista, por exemplo, neste caso de cima selecionada, se eu fizer render, é a vista de cima que vai ser renderizada. E como eu quero que seja sempre a vista de perspectiva, eu vou trancar aqui em perspectiva e ponho aqui o cadeado. Portanto, sempre que eu fizer render, seja em que vista eu tiver selecionada, será sempre a perspectiva. Bom, voltando aqui à nossa luz Omni, o multiplier dá-nos então a intensidade. Aqui é um filtro de cores. Se eu alterar, por exemplo, por uma cor diferente, fizer render, irá apanhar a tonalidade, porque a luz terá um filtro amarelo neste caso. Vamos manter isto em branco. Ok? E agora, o que é que teremos de fazer? Quando colocamos uma luz na nossa cena, temos de ter em conta, portanto, as suas características e, neste caso, iremos ativar aqui os Shadows. Quando ativamos os Shadows, nós temos este filtro que nos mostra aqui mostra-nos 4, mas neste caso vamos falar destes 3, que são os shaders que controlam a sombra que ficará ativada. Neste caso vamos começar com o Shadow Map, que apresenta como vantagem um render mais rápido, ou seja, a projeção de sombra será feita de forma mais rápida do que as outras duas. Portanto, este Shadow Map baseia-se ela é composta por um bitmap. A sombra projetada será apresentada por um bitmap que a vai gerar. Portanto, se eu agora fizer render, já vamos ver aqui uma sombra, porque ativamos os Shadows. Vamos alterar aqui o fundo para branco. Vamos ao Rendering, Environments. Vamos colocar aqui uma cor mais clara, para já. E fazemos o render. O que é que temos aqui? Portanto, temos aqui a nossa sombra. Aqui em baixo, neste Advanced Effects. Ok, não vamos para já mexer nisto. Vamos aqui ao Shadow, aos parâmetros do Shadow, e então o que temos aqui é a densidade. Portanto, isto será a intensidade da sombra. Neste caso, se eu diminuir este valor de densidade e fizer render, nós vamos ver uma sombra mais clara. Vamos baixar um pouco mais, e aqui será o filtro, que por norma é preto, mas se eu puser, por exemplo, aqui uma cor mais avermelhada e fizer render, a sombra irá aparecer na tonalidade da cor do filtro. Portanto, nós aqui vamos manter isto a preto. Ok? Fazer render novamente. Portanto, é o que temos. Esta sombra aqui é uma sombra que, como é uma imagem bitmap, eu vou aproximar um pouco mais e vamos fazer este render. Nós podemos ver que a sombra não tem assim muita qualidade. Por isso é que nós temos de ter em conta aqui é o seguinte: nós temos aqui os parâmetros do Shadow Map e temos aqui o Bias. Este Bias vai nos dar, digamos, a distância da sombra à base do nosso objeto. Portanto, neste caso aqui o Bias 1 será aconselhável, mas o valor 0 também estaria correto, uma vez que a projeção da sombra tem que ser a partir da base da figura. Portanto, eu vou fazer aqui um render.
vai haver uma pequena alteração e nós vamos tentar perceber essa alteração movendo o bias. Vou aqui selecionar a figura. Vamos fazer aqui um render. Vamos rodar um pouco mais. Portanto, nós temos aqui este valor de bias. Vamos selecionar a nossa luz. E este valor de bias eu vou passar, por exemplo, para 5. E vamos ver aqui a diferença. Vou fazer um clone da imagem. E vamos fazer render novamente. Vou aumentar ainda mais este valor de bias para que se entenda. Vou pôr, por exemplo, aqui 20. Fazemos render novamente. Bom, 20 foi exagerado. Vamos pôr 10. Também é exagerado. Um 7. 5. Portanto, o que nós notamos aqui neste bias é que o valor, quanto maior for, mais distância vai criar da base da projeção de sombra do objeto. Portanto, os valores aconselhados aqui é sempre entre 0 e 1. Vamos manter isto a 1. Aqui dá para perceber a diferença. E então temos aqui o size. Por exemplo, este size vai nos dar o tamanho do bitmap. Neste caso, se eu aumentar isto para 1024, será um valor de uma imagem mais, digamos, mais forte, mais definida, uma qualidade de imagem superior. Já podemos ver a sombra um pouco mais definida. Este sample range que aqui está, digamos que é a difusão da sombra. Eu vou aqui diminuir um pouco mais. Fazer aqui o render. Portanto, vamos selecionar a luz. E então vamos aqui ao valor do sample range. Se eu aumentar este valor, por exemplo, para 8 e fizer render, a imagem vai começar a difundir, a ficar mais difusa. Vamos pôr aqui, por exemplo, 12. Como podem ver, a imagem vai difundindo, vai ficando mais difusa. Portanto, esta luz Omni permite-nos ajustar o tipo de iluminação, o tipo de sombra que nós queremos. Quanto mais pequeno for este valor do sample range, mais definida ficará a minha sombra. Okay? O valor por norma será o 4. Vamos manter isto a 4. Portanto, estes 3 valores aqui são importantes. Vamos novamente aqui ajustar a nossa imagem. Portanto, eu, para conseguir manter a imagem, fixar esta perspectiva, vou convertê-la para uma câmera. Vamos aqui a Views e vou fazer um Create Standard Camera from View. Portanto, esta janela agora será em vista de câmera. As câmaras aqui, foi criada aqui uma câmera e eu poderei, por exemplo, editar a câmera, os seus valores, tanto na janela, mexendo a câmera, como vindo à própria viewport de câmera, e tenho aqui os controlos que me permitem fazer zoom. Portanto, vejam que estes 2 zooms são diferentes. Este zoom aqui vai-me aproximar a câmera e este segundo vai aumentar o foco ou diminuí-lo. Aqui temos neste segundo botão, portanto, aquilo que é o pan, a rotação, o dolly, o roll camera. Por exemplo, este aqui vai rodar a minha imagem. Este vai fazer um orbital. Portanto, a câmera tem os seus comandos de visualização muito específicos, próprios para ela. Nós aqui poderíamos, por exemplo,
escolher o tipo de abertura. Vamos aqui manter isto a 50. Aqui nós temos a lente, se queremos uma abertura maior ou não, e a distância focal. Portanto, podemos controlar isso aqui nestes parâmetros. Esta câmera, que é uma câmera que tem um alvo, tem um target, a câmera pode ter, como pode não ter, alvo. Vamos deixar esse aspecto das câmaras para mais tarde. Para já vamos centrar na parte de iluminação. Portanto, neste momento o que nós temos é uma imagem com uma luz Omni, uma projeção de sombra. E o que é que nós precisamos aqui? Vamos incluir mais luzes vamos iluminar um pouco mais esta zona daqui. Vamos compor um pouco melhor com mais luzes Omni. Esta luz Omni que aqui está, ela pode ser com a tecla Shift, pode ser copiada. Não é? Eu vou copiá-la como cópia e não como instância, porque ela vai se comportar de forma individual. Portanto, vamos aqui levar esta luz mais para este lado. Se eu fizesse agora um render, ele ia sobreexpor esta imagem e temos aqui uma dupla projeção de sombra. Portanto, nesta segunda luz que aqui está, nós vamos desligar aqui os shadows, vamos desligar a projeção de sombra, e esta luz que aqui está, para nós vermos em tempo real como é que está a iluminação a afetar a minha cena, nós poderemos vir cá acima e procurar aqui esta terceira opção, que é o Active Shades. O Active Shades permite-nos pré-visualizar a forma como as luzes vão funcionar. Por exemplo, eu vou agarrar aqui nesta luz e vou movê-la ao longo do cenário e vai mostrando a influência direta Vamos ver onde é que esta luz está. Portanto, estamos a mexer na luz que está aqui deste lado. Portanto, esta luz que aqui está, o objetivo dela será iluminar a parte mais escura da nossa figura, mas eu vou descer um pouco o multiply dela. E agora, por exemplo, vamos supor que eu queria uma luz que afetasse mais o chão sem afetar a minha imagem. Vamos colocar uma luz nova, vamos colocar uma nova luz, por exemplo uma Omni, e esta luz Omni vai, portanto, ele vai apanhar todos os elementos da cena, mas neste caso em particular queremos que esta luz, vamos aqui aos modificadores, esta luz irá só ter influência no chão. Como é que eu faço isso? Nós temos aqui este botão Exclude, e vou pressionar nele, e temos aqui este quadro. Portanto, aqui o que é que temos? Temos o chão e temos a estátua. E eu vou querer que esta luz, portanto nós temos aqui o Exclude e o Include. Neste caso aqui, como está esta opção Exclude deste lado, significa dizer que esta janela será dos objetos excluídos dessa luz. Portanto, uma vez que temos estas configurações desta forma, eu vou aqui à estátua e vou enviá-la para este lado. Portanto, ela vai estar excluída neste momento desta luz. Vou pôr um OK. OK. E aqui vou fazer um Initialize. E esta luz neste momento só está a afetar o chão. Vamos, por exemplo, aumentar a intensidade dela, e ela só está a atingir o chão. Portanto, este tipo de opção é importante num cenário
porque nós conseguimos então definir qual é a luz que vai afetar qual objeto.